mais gosta assim, quando tá fazendo assim na hora H? De tudo. De tudo? Um completinho. Que no caso seria 1000 voltas até aqui. Guerreiro. Bianca Nicola, a posição que tu mais gosta na hora H, como é? De quê? De 4. Qual seria a sua pra mim? A minha? Nesse... Você quer saber mesmo? A sua preferida, que no caso seria eu, né? Eu gosto de pisar no pescoço, Bianca. Ai, desse jeito nessa emenda. E é. Eita, filha da Fiquei peste. fraca. Ficou fraquinho, Eu velho. fiquei fraca. Só de saber. Só de saber. Bora fazer o teste? Bora, Partiu. bora. Para a mulher ver isso, ela vai me dar um pau, Bianca. Dá não. Se ela deixar, eu pego você de volta. E é. Rapaz, se ela deixar, tu vai assumir mesmo? Assumo-te toda hora, amor. Vai botar até meu nome na sua biografia? Com certeza. Deixa até a carreira Um do coraçãozinho. Deixa eu ver. jovem. Até a carreira do jovem.